Olá a todas e a todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é democracia. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, porque eu estou aqui na presença de um querido amigo, que é o Lincoln Pena. O Lincoln Pena é militante das causas progressistas do país há décadas e é também um respeitado membro da comunidade acadêmica. Ele é historiador, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vice-presidente do IBEP, Instituto Brasileiro de Estudos Políticos. Seu livro mais recente é esse aqui, né? Brasil, Crítica Impura, Viajando pelo Tempo Presente, editado pela Letra Capital, que é uma reunião de ensaios curtos muito interessantes, que eu recomendo, mais uma vez, recomendo a leitura, com entusiasmo. Indo direto ao ponto, o que é democracia, professor? Antes de mais nada, obrigado pelo convite, honroso por fazer parte dessa pleiade de convidados e parabenizar a você pela organização, pela concepção dessas temáticas tão necessárias e oportunas e pela condução que você tem feito ao longo dessa programação toda. Eu acho que o tema de hoje é, ao mesmo tempo, um tema desafiante, na medida em que as várias leituras sobre essa questão hoje são acrescidas por um conjunto enorme de publicações surgidas principalmente após o término do ciclo das ditaduras que ocorreram no Cone Sul, principalmente na América do Sul, de modo geral, nas décadas de 60 e 70, incluindo, naturalmente, como não poderia deixar de ser, o golpe de 64, porque até essa época a discussão, a questão democrática, não era tão sinalizada, tão discutida e debatida como agora, em razão óbvia do chamado processo de restauração ou redemocratização, ou democratização, como queiram denominar, após essa superação dos regimes autoritários que vigoraram nessas últimas décadas do século passado e que, naturalmente, provocaram uma série de sequelas, razão pela qual a própria democracia ela ainda se ressente dessas consequências todas da supressão das liberdades democráticas, que foi um dos pontos comuns a todos esses regimes. Portanto, é mais do que necessário e oportuno a escolha desse tema, para que a gente discuta não apenas o significado, o que nós entendemos por democracia, mas, sobretudo, a sua prática democrática. Eu acho que, mais do que a gente discutir a institucionalização da democracia, quer dizer, enxergar apenas o Planalto e não se dar conta da planície, onde ela deve ser praticada, incrementada e massificada para que a gente possa, aí sim, ter uma representação mais garantidora, digamos assim, das demandas e reivindicações populares. Então, eu começaria a dizer que a democracia ela se contrapõe, naturalmente, às ditaduras. Mas isso é pouco, até porque nós sabemos perfeitamente que essa apropriação do termo democracia, seja pelas chamadas democracias liberais, seja pelos regimes
que, num determinado momento, assumiram uma alternativa socialista, né, elas esbarram, naturalmente, com algumas dificuldades, na medida em que ambos os regimes, né, procuram não apenas justificar a característica, o caráter desses regimes, mas porque faz parte da ideologia entendida aí como necessariamente uma ideologia das classes dominantes ou do poder dominante, né, a tentativa de mascarar as verdadeiras finalidades desses regimes. No caso da democracia liberal, é bem óbvio que é mascarado, né, a inexistência da chamada, como muita gente costuma chamar, democracia social. Você tem, quando muito, uma democracia política que garante determinadas liberdades ao cidadão, à cidadania, né, mas suprime tantas outras, sobretudo aquelas necessidades básicas que não são plenamente atendidas. Então, é uma democracia que contempla os donos do poder, né, as chamadas classes dominantes, que gozam de uma série de franquias que o próprio regime contempla, até para poder se manter como representação simbólica, digamos assim, do que seria a nação toda. Há um texto muito interessante da Marilena Chauí, no seu livro sobre democracia e cultura, aliás, ideologia e democracia, em que ela faz alusão justamente a essa tentativa de não só de mascarar, mas de uniformizar todo o discurso. Daí o papel que os meios de comunicação, chamada mídia hoje, ocupa na reprodução de valores do mercado, aqueles valores que orientam todos os recursos dessas sociedades que são basicamente privativas dos interesses de quem detém o poder. No caso dos regimes socialistas, nós tivemos uma democracia de fato no que diz respeito ao atendimento das necessidades básicas da população, sobretudo nas áreas estratégicas como saúde, educação, habitação, né, moradia, transportes públicos, etc. Embora, é claro que, como toda ditadura, a exemplo das ditaduras burguesas, a ditadura do proletariado, né, como dizia Marx, é uma ditadura que tem como objetivo suprimir as classes sociais. Então, é necessário que ela remova todo o entulho das sociedades que provocaram a desigualdade social para instaurar aquilo que é a origem do próprio ser humano, que é as comunidades fraternas que compartilham os bens necessários à sobrevivência, à subsistência de todos os seus membros. Quer dizer, era um projeto, e ainda é, naturalmente, que enfrenta dificuldades que a gente poderia até discutir mais profundidade se nós dispuséssemos de um tempo assim, muito grande, na medida em que a própria concepção desse projeto,
que começa exatamente com a obra construída por esses dois filósofos alemães no século XIX, Karl Marx e Friedrich Engels, que era a internacionalização desse projeto. Quer dizer, esse projeto ele só teria curso, a chamada Revolução Social, se ela fosse realmente um processo global, né? Quem construiu essa globalização ou essa integração mundial até agora tem sido o capitalismo. Então, todas as chamadas crises da democracia, que, aliás, tem sido também objeto de muitas reflexões, essa chamada crise da democracia, na verdade, é a crise do capitalismo. As democracias não estão em crise. Nesse caso, eu estaria até mais próximo de um outro filósofo, Norberto Bobbio, que diz que, para ele, não há crise da democracia. A crise deveria ser entendida como transformação da democracia. A democracia se transforma, porque ela é uma construção permanente, né? Portanto, ela não pode ser estandartizada num modelo que seja, ao mesmo tempo, perene e universal. Cada formação nacional, cada Estado nacional, cada sociedade produz e reproduz as suas culturas políticas e de acordo com as suas necessidades e também de acordo com aquelas forças sociais que detêm o controle, o domínio político, né? E, por falar em política, a gente não pode esquecer o fato de que os antigos gregos, né, os gregos, inventaram essas palavras todas com as quais hoje nós trabalhamos, né? A democracia, oligarquia, cidade, cidadania, ou seja, podes, demos, né? E eu enfatizaria mais a questão da cidadania, porque a cidadania, do ponto de vista dessa concepção que vigorou em algumas cidades, estados gregas, né, onde havia objetivamente, excluindo naturalmente aquelas que tinham um contingente de escravos muito grande, mas todos os demais indivíduos livres, eles participavam diretamente das decisões coletivas em amplas assembleias, que hoje, evidentemente, como de democracia direta, torna-se impossível, dada as grandes aglomerações dos grandes centros urbanos e tudo mais. Mas o que importa aí é o exemplo de participação, né? Certa vez eu cheguei a lembrar que, nessas épocas, quando havia necessidade de escolha de algum cidadão para ser emissário ou representar os interesses daquelas comunidades em assembleia, não havia eleição, porque todos eram considerados tão iguais que se sorteavam o indivíduo, né? Quer dizer, esse é o suprassumo da capacidade de tornar todos os integrantes de uma comunidade como realmente capazes de representar o coletivo, o conjunto de todos eles. Então, a cidadania é importante porque é de baixo que se constrói as democracias. Do alto, pelo alto, elas podem ser monitoradas, administradas e até estimuladas na planície, nas bases da sociedade, mas isso por projetos que representam forças sociais mais identificadas com essas demandas, essas reivindicações, essas necessidades todas. Mas o ideal é exatamente essa produção e reprodução de grandes instrumentos que surjam da própria sociedade,
né, do que alguns chamam de sociedade civil, em oposição à sociedade política, que seria o Estado. Nessa forma de criação de conselhos populares, núcleos associativos, em paralelo com as instituições, porque se você aprisiona a democracia como um bem, um instrumento exclusivo das instituições, você renega ou simplesmente deixa de lado o poder de iniciativa, a capacidade de pressão das massas, né, dos grandes contingentes sociais. Então, esse é um desafio moderno que hoje nós temos. É claro que as redes sociais, elas hoje, de certa maneira, em parte substituem esse processo de multiplicação da participação, mas é importante que outros instrumentos que possam ser construídos por iniciativa de todos os integrantes da sociedade também se desenvolvam. Eu acho que não há, portanto, nada que possa dizer que a democracia está em crise. Até porque, se a gente for usar aquele geograma chinês, né, sobre crise nesse diagrama chinês comporta duas possibilidades. A possibilidade de perigo, né, de perigo iminente, de ameaça, mas, por outro lado, também de oportunidade, no sentido de perspectivas. Quer dizer, é claro que se você aplica isso numa sociedade de classe, numa sociedade tão desigual como a brasileira, a crise, no sentido desse diagrama representado pelo perigo, pela ameaça, estaria exatamente nas mudanças estruturais, nas transformações necessárias de um passado sombrio que não passou até hoje, que não foi superado, que não foi inteiramente removido do cenário social, político brasileiro. Ao passo que a crise, no sentido de uma perspectiva transformadora, ela é uma possibilidade sempre real dos setores alijados de uma sociedade que não contempla basicamente, fundamentalmente, essas demandas reprimidas. Então, eu acho que essa questão da democracia a gente tem que ver por esses dois ângulos, quer dizer, entendendo que, quando a gente fala em democracia, a gente tem que procurar entender de que forma o povo está em condições de rebater essa situação de secundarização do processo de decisões, né? De que forma ele pode ser mais proativo, mais participativo, independentemente de decisões que venham de cima para baixo. É importante essa pressão popular. Democracia sem pressão é um regime que acaba não tendo maiores significados, senão alguns significados formais, legais, que contemplam o seu universo de conformação enquanto sociedade. Agora, é necessário também que a gente entenda, já que nós estamos falando para os nossos contemporâneos e conterrâneos, que nós vivemos num país que tem, portanto, esse déficit de democracia, a democracia que é ainda muito
reduzida, né? Ela não é alargada, não é ampliada, que nós temos dois instrumentos que têm um grande parentesco. Nós temos um regime republicano, que está longe de ser um regime da coisa pública, né? E o parentesco está exatamente, conceitualmente, nessa parte, quer dizer, a república é ou deveria ser e deve ser, isso é um objeto de conquista também, um regime da coisa pública, e a democracia, que é a própria governo, o próprio poder do povo, né? Essa confluência jamais aconteceu, né, nesses cento e tantos anos de regime republicano, e eu estou pegando apenas a parte do regime republicano. Já tivemos ocasião de discutir isso, mas muito em função da legislação e não em função de uma vontade política. Veja bem que, por exemplo, nós tivemos 2 plebiscitos sobre república ou monarquia, parlamentarismo ou presidencialismo. Nesses 2 momentos, chegou a haver algum interesse, alguma mobilização muito parcial, muito limitada, principalmente as camadas médias para cima, né? O povão, os setores populares não tiveram uma participação assim tão ativa, exatamente porque, em geral, são excluídos de várias possibilidades. E nessas 2 ocasiões chegou-se a discutir, de alguma forma, os nossos rumos. Mas são discussões que não têm continuidade. Nós precisamos fortalecer a nossa democracia do ponto de vista da intensidade da participação popular, né? Sem isso, fica difícil. Ela permanecerá sempre sendo uma utopia, um vir a ser, mas uma utopia que a gente tem que correr atrás, procurar sempre perseguir esse objetivo indefinidamente, porque, como eu estava dizendo, é um processo em construção, e como processo em construção, ele deve irmanar a todos, cada qual naturalmente situado nos seus grupos de interesse, nas suas classes sociais, porque numa sociedade desigual como a nossa, é inerente discutir a democracia, entendendo que nós estamos situados numa sociedade desigual e de classe. Portanto, a luta de classe é parte integrante do processo democrático. Ela não é uma excrescência, muito pelo contrário, ela é a própria democracia sendo vivenciada e participada por todos os cidadãos. O Marcelo, basicamente, é isso que eu queria colocar para vocês. Eu só sugeriria algumas leituras, né, porque é praxe, algumas sugestões, e essas sugestões elas têm que ser mais ou menos ecléticas, no sentido de possibilitar a interpretação e a busca de novas informações de autores que tenham mais afinidade por parte de quem está nos assistindo, né? E eu começaria citando, entre outros, né, o próprio Lenin, que, sobre democracia, tem um texto muito interessante e que eu acho que... Deixa eu pegar aqui, porque é para dar informação mais concreta, né? E que pode permitir um aprofundamento dessa questão que ele coloca, que não se pode discutir democracia fora do contexto em que ela esteja
sendo objeto da reflexão, portanto, dentro de uma sociedade, portanto, de classe, né? E esse livro sobre socialismo e democracia, eu acho que a editora Boitempo, ela publicou recentemente uma edição mais recente e pode servir aí de base para quem quiser se interessar, né? Eu estou buscando aqui, mas eu realmente é tanta anotação que eu não estou encontrando, né? Tem também o livro do Claude Lefort sobre democracia e totalitarismo, que eu acho que é um livro instigante, né? E valeria a pena a gente discutir, né? Em uma outra oportunidade, se tiver. E é claro que o Norberto Bobbio, que eu citei há pouco, também é um autor que tem trabalhado muito essa questão, né? Enfim, seriam mais ou menos essas referências. E, se quiser, depois eu posso passar com os detalhamentos do título. Ótimas sugestões, Carolina. Excelente. Porque a gente pode agora, até colocar aqui na descrição depois. Pois é. Né? Tá bom. Tá bom? Bom, tá ótimo. Estamos chegando aqui ao final, né, do nosso vídeo. Eu agradeço aqui, como sempre faço, a presença do nosso convidado de hoje, que nos proporcionou um elucidativo ponto de partida sobre a questão da democracia, e dizer para as pessoas que nos assistem que, se gostaram, por favor, curtam, ajudem a divulgar, e os que, eventualmente, ainda não se inscreveram no programa, por favor, façam. Tá bom? Então, até a próxima.